Olá, torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com você. Está começando o Boletim do AV nesta quarta-feira. Não é um Boletim do AV qualquer, hoje é um Boletim do AV especial. Sim, nós teremos companhia aqui nesse vídeo. Vamos falar muito do Vasco, que está se preparando para pegar o Brusque. Brusque que empatou com o Sampaio Corrêa ontem, 2-2. E aí o Vasco na tabela de classificação está agora a 10 pontos do G4. Mas como eu falei, temos companhia. Vamos chamar mais gente para esse bate-papo. Pode colocar eles aí na tela, uma companhia muito especial. Flávio Dias, Emerson Rocha por aqui. Emerson Rocha já fazendo a reza, pedindo a Deus. Dá uma boa tarde aí, Emerson. Você que está acostumado a dar bom dia para a galera. Depois o Flávio Dias vai dar o boa tarde, que está acostumado também a dar o boa noite, né? Fala aí, Emerson. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Flávio. Boa tarde para todo mundo que está curtindo a gente nesse Boletim AV debate nessa tarde de quarta-feira. Olha, muita coisa relacionada ao Vasco. Os jogos de ontem não ajudaram, principalmente a vitória do CRB fora de casa contra o Brasil de Pelotas. Tem a questão da arbitragem, anularam um gol do Brasil mais uma vez. Rapaz, 10 pontos do último colocado ali, do quarto colocado do G4. O Vasco vai ter que fazer milagres e vencer muitas partidas para tentar sonhar. Será que dá? Será que não dá? A gente vai debater isso aqui. Fala aí, Flávio Dias. Emerson Rocha, agora tá inteiro, né? Quer apertar o botãozinho aí, cara, senão o negócio não vai. Boa tarde a você, boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos ligados aqui no Boletim AV. Olha, o Vasco tem que vencer, gente. Eu acho que ficar olhando para a tabela hoje é sofrer por antecipação. A gente precisa vencer. O Vasco precisa enfileirar vitórias. E precisa ter uma postura diferente 90 minutos. Porque aquilo que tem sido incomum ao Vasco é uma postura única. O Vasco tem sido muito irregular. No primeiro tempo sempre bom, como foi com o Fernando Diniz lá em Alagoas. Também no jogo com o Cruzeiro. No segundo tempo o time recua demais, tem uma postura mais defensiva e aquela história do água mole em pedra dura, acaba tomando um gol, não tem jeito, não dá para contar com VAR, com arbitragem, esquece esses caras. O Vasco precisa matar a cobra, dar uma pancada na cabeça da cobra, porque senão, se deixar a cobra balançando o rabinho, ela pode te morder ainda. A gente vai falar um pouquinho desse time, que eu já tenho um palpite qual vai ser para sexta-feira lá em Brusque. Aí, ó, que beleza. Então já vamos começar a falar de campo e bola, né, que é o que a gente tem que focar nesse momento. Muita coisa acontece de bastidor no Vasco, mas o importante é o time conseguir render, né, faltando aí essas rodadas para o final, poucas rodadas, Vasco precisando dessa reação muito importante, aí pega o Brusque e o Fernando Diniz vai ter que fazer mudanças, está confirmado, viu? O Vasco realmente não vai tentar o efeito suspensivo para o Léo Jabá. Ele pegou um jogo de punição pelo STJD, né, por conta da expulsão no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, deu aquela solada lá no Reinaldo, pegou um joguinho, o Vasco falou, opa, um joguinho tu cumpre, é melhor assim, e aí você volta e fica à disposição contra a equipe do Goiás. Foi ventilado aí que talvez o Vasco pudesse tentar sim, mas não, está confirmado, Léo Jabá não vai para o jogo. E aí, as opções, né? Gabriel Peck, será que o John Sanches, vai ganhar uma minutagem? E tem o Daniel Amorim. E aí eu já vou acionar vocês para saber o que vocês acham, qual a melhor opção. Gabriel Peck sai na frente ou Emerson Rocha? Provavelmente, em relação à escolha do Fernando Diniz, vai ser o Gabriel Peck que vai ser o substituto do Léo Jabá, é o imediato ali, nas próprias partidas, é o que vem entrando por ali, apesar que o Gabriel Peck, ele gosta de jogar pelo lado direito, o Diniz também gosta dessa questão de pontas invertidos, e a gente vê, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, no jogo do Fluminense, o Fluminense tem um jogador ali, o Luiz Henrique, que joga com perna trocada, mas sabe fazer aquela coisa de cortar para dentro e chutar, inclusive o garoto fez um golaço. E no Vasco a gente não vê isso acontecer, mas acho que vai ser o Gabriel Peck mesmo titular, tem a possibilidade do Daniel Amorim, até mesmo o Jean Faísca aqui brigando pela possibilidade da entrada do Galarça no meio campo, para dar um pouco mais de consistência e deixar lá na frente o Nenê e o Germancano, são possibilidades até que eu acho boas, mas nesse momento eu acho que o Fernando Diniz, eu estou falando em relação ao que escolha do treinador, acho que ele vai mesmo de Gabriel Peck nesse ataque do Vasco. E pedir pra galera que tá assistindo a gente aqui agora, se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo que é importante demais, compartilhe, chama a galera pra cá, tá muita gente aqui no chat participando, então traz a galera pra cá e com certeza vai participar bastante, vai ver aqui a gente batendo papo em relação a esse time do Vasco.
Exatamente. E aí, Flávio Dias, será que o Daniel Amorim, 2 centroavantes, junto com o Cano no ataque, não seria uma possibilidade? Bota o grandalhão lá na área para ver se naquela bola aérea ele coloca para dentro. O que você acha, Flávio? Não, eu acho que o Daniel Amorim não vai começar o jogo. Eu acho que o Diniz ele é muito preso à filosofia dele, ao trabalho dele, aquilo que ele entende como um futebol mais moderno. Acho que o Daniel Amorim é singularizar demais o jogo. É você dar ao adversário um recado de que pelo menos mais de 50% das bolas vão ser alçadas, por melhor que a gente possa achar que o Daniel Amorim tenha com controle de bola. Ele não é um craque no chão, também não é um perna de pau, mas você dá um recado ao adversário, quando você coloca um jogador de quase 2 metros de altura, que praticamente todas as bolas vão ser alçadas, ele vai ser um pivô. Você muda demais o esquema, você faz o Germancano sair da área. Então eu acho que ele vai manter basicamente o esquema que ele vem sendo, que ele vem colocando, que ele vem colocando em prática nos 2 jogos. Uma coisa que vai acontecer provavelmente é que pela primeira vez alguém de perna certa vai jogar do lado certo, porque se ele botar o Morato e o Peck, por exemplo, um dos 2 canhotos vai jogar do lado esquerdo. O Gabriel Peck é o grande favorito para entrar no lugar do Léo Jabá. Aliás, o Léo Jabá, até brinquei hoje com uma pessoa do Vasco, eu perguntei assim, o efeito suspensivo do Léo Jabá não dá para ser até o final do Brasileiro, não? Porque, sinceramente, o Léo Jabá, nesse time que o Fernando Diniz tem escalado, tem sido dos piores jogadores. Agora, não descartem essa possibilidade que o Jean Faísca colocou. Essa possibilidade de adiantar o Nenê, botar o Nenê mais próximo dos atacantes e colocar mais alguém no meio. O Galassa seria uma opção se o Galassa não estivesse vindo de um quadro viral. Ele está gripado, voltou de uma gripe. E aí, em cima de conjecturas, a gente tem que pensar. Quem que tem ali para o meio de campo? Porque Bruno Gomes vai entrar no lugar do Andrei. Eu acho que isso é certo. Marquinhos Gabriel dificilmente vai mudar a posição dele. É a mania do Diniz. Quem poderia jogar ali na frente? O Galassa poderia fazer essa função? Poderia. Sarrafiori poderia fazer essa função? Tem mais alguém para fazer essa função? Talvez o Romulo, primeiro volante, e adiantar o Bruno Gomes ou botar o Caio Lopes? Não acho que seja descartável isso, até porque tem uma outra situação que a gente tem que pensar. O gramado lá do estádio, do Augusto Bauer, não está legal, tá? Agora, não é o terrão do aterro do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, não, gente. Não é campo de terra. Tem grama, bola rola, não rola limpinha, maravilha, mesa de sinuca, mas ela rola. Então o Diniz talvez mude um pouco a filosofia dele, já está mudando um pouco, se a gente puder perceber isso. Ele não está fazendo o time sair tanto de trás lá com a bola, ele está segurando um pouquinho. Talvez ele coloque o risco 0 lá atrás, só na boa mesmo, dependendo de como vai estar o gramado sexta-feira, ele vai dizer, ó, sai agora, ou então se der a possibilidade de você já abrir na direita, porque aí você sai do gol, você consegue dominar na direita ou na esquerda e rifar a bola na frente. Se não, ele vai fazer o risco 0 atrás, porque do meio para frente a gente tem jogadores que podem decidir. Então a maior preocupação, acho que do Fernando Diniz, não é nem quem vai substituir o Léo Jabá, é ajustar a defesa, gente. O Vasco tem a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. O melhor ataque do Brasileiro é o Botafogo, que tem 37 gols, o Vasco tem 29. O Vasco não tem um ataque tão ruim assim. É claro que se o Germancano tivesse feito os gols de pênalti que ele perdeu, os gols do Daniel Amorim fossem validados, talvez o Vasco tivesse até com mais gols. Então o problema é do meio para trás. Agora, acho que para ter mais competitividade num campo apertado, num campo duro, e não singularizar, quando eu coloco singularizar é apenas um tipo de jogada, colocando o Daniel Amorim, não se assuste se ele colocar no meio campo mais povoado, de mais competitividade, brigar mais pela posse de bola. E uma coisa também, campo menor, dimensões menores, chuta pro gol. Então o Nenê mais próximo do gol talvez seja uma opção. O Galassa chuta bem gol, o Sarrafiori chuta bem gol, Marquinhos Gabriel chuta bem gol, o Caio Lopes sabe chutar bem gol, então talvez seja uma alternativa, ao invés de bola alçada, chutar. Até porque tem uma coisa, uma informação que a gente vai dar logo mais no News. O goleiro titular do Brusque está fora. Tomou ontem o 3º cartão amarelo, não vai jogar. Vai jogar um goleiro que era titular até a entrada do novo treinador. O cara pegou 3 pênaltis e saiu por algum motivo. E aí o titular agora acabou de tomar um cartão amarelo no jogo ontem contra o Sampaio Corrêa, então tá fora. Então, amigo, como diria aquele velho treinador, Jéssica, XUTA, chuta, XUTA, é o que tem que fazer, vamos chutar pro gol.
Agora, os caras vão estar com certeza mais cansados, porque eles vão praticamente atravessar o Brasil, né? Saíram lá do Castelão ontem para agora jogar em casa. E, além disso, tá nessa dificuldade da consistência defensiva do Vasco, tem lá o Dudu de novo para incomodar, né? Dudu meteu 2 ontem. Então, assim, realmente o Diniz já deve estar tentando adequar o time com relação a isso. Não sei o que vocês acham com relação à zaga ideal do Vasco. E aí, é aquela mesma que a gente está acostumado? O Valber merece mais minutagem? Você pode até falar aí, Emerson Rocha, o que você acha com relação a isso? Porque o Zeca também está voltando, né? E aí o Riquelme vai para o banco, o Zeca vai lá para a esquerda, mas o Zeca também tá precisando melhorar. Então, é um momento de ajustes que, na verdade, não deveria ser ideal, nesse momento ideal, né? Deveria esses ajustes já estarem acontecendo para o Vasco conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. Acaba que a gente fica realmente pedindo a Deus para essa zaga funcionar e esse sistema defensivo ser efetivo nesse jogo. Perfeito, Jéssica. Eu vou te falar aqui, tô vendo aqui o pessoal no chat falando muito sobre o John Sanches, né? O atacante equatoriano. Só que é o seguinte, cara, se ele não tá sendo colocado nem nos minutos do decorrer das 2 partidas, como é que ele vai ser titular agora com o Fernando Diniz? A gente tá aqui fazendo conjecturas em relação ao pensamento do treinador do Vasco, não é nossa escolha. Esquece, Emerson. Não tá escolhendo aqui. Esquece. Então, o John Sanches não vai jogar raramente, vai ser muito assim na dúvida, não tem ninguém. Ele não vai jogar, ele não é um jogador que agradou o Diniz. Exatamente, então eu estou só passando essa informação para o torcedor. Em relação à defesa do Vasco, acho que, por exemplo, o Fernando Diniz poderia ter colocado mais minutos o Valber para a gente poder sentir essa situação. Até nas últimas partidas ele teimou nessa possibilidade de jogar com o Ricardo Graça ao lado do Leandro Castan, que a gente vê que não dá certo. São muitos jogos com os dois jogando e o Vasco sempre sofre muitos gols. Então eu não escalaria esses 2 jogadores. Acho que dava para colocar o Leandro Castan ao lado do Valber, era o jogador que dava para entrar. É um jogador que o Vasco contratou exatamente por isso, pela velocidade, até pela juventude. Não é um jogador velho, tem 24 anos, mas tem experiência mais no futebol do que o próprio Ricardo Graça. Seria importante ter esse jogador um pouco mais alto para ter essa situação um pouco mais defensiva. Até nesse gramado que o Flávio disse aí do time lá do estádio que o Brusque vai mandar a sua partida. Em relação ao Brusque, o Edu Júnior, como você disse aí, que fez os 2 gols ontem do empate, o Brusque não fazia um gol há mais de um mês. Então, assim, eles não vencem um jogo há 11 partidas. Eles estão com um mix de sentimentos. Eles estão motivados em ter buscado o empate fora de casa, já que perdiam por 2-0 para o Sampaio Corrêa e buscou o empate em 2-2, mas também vem com essa motivação de buscar o resultado, coisa que não acontece há várias partidas. Trocaram de técnico, agora é o Vaguinho Dias. Então, assim, eles também não vão poder, além do Zé Carlos, como disse o Flávio, o goleiro, o Thiago Alagoano, camisa 10, também não vai jogar, está suspenso. Então são situações que o Brusque vai para cima do Vasco em busca da vitória, eles querem a vitória para tentar se desgarrar lá de baixo, e o Vasco pode aproveitar esse momento tenso do Brusque. Mas o momento do Vasco também é muito tenso, né, Jéssica? É, muito tenso. E até uma questão que eu quero levantar aqui para vocês e perguntar, né, o que vocês acham com relação a isso. Porque, assim, faltando aí essas rodadas para o final, né, ainda tem jogo e o Vasco ainda tem chance. O torcedor fica bravo aí no chat falando, vocês ficam falando que o Vasco ainda tem chance, mas tem, querido. Matematicamente tem, é difícil pra caramba, mas tem. Então, assim, a gente não pode aqui dizer que tá tudo acabado, porque a gente estaria afirmando uma coisa que não temos certeza. E a gente já viu que já aconteceram situações no futebol. Futebol, tudo acontece. Mas a partir de qual momento, e eu não sei se vocês têm sentido isso, o Fernando Diniz meio que falando sobre a questão psicológica, de blindar o elenco, ele quando chegou falou um pouco de negócio de concentração. A partir de qual momento vocês acham que seria interessante para o Vasco concentrar os jogadores? Começar a fazer treino integral, tentar trazer eles psicologicamente um pouco mais para perto do clube, blindar com relação à interferência externa, de usar celular, de saber o que está rolando, das notícias. Vocês acham que está cedo para isso acontecer? Um pouco mais para frente seria o ideal aí, ou Flávio Dias? Flávio Dias, que já foi assessor de comunicação, sabe bem como funciona, né? Quando o time vai mal, opa, junta aqui todo mundo, ninguém com celular, todo mundo mais pertinho. Você acha que já está nessa hora, Fábio? Não, eu acho que não. Eu acho que o Vasco precisa engrenar pelo menos 2 vitórias seguidas. O Vasco tem uma boa chance agora. Se o Vasco conseguir vencer o Brusque, que é um jogo difícil, mas não é um jogo impossível. O Brusque é um time que tem muitas limitações. Tudo bem, o Vasco também tem, mas o Vasco é mais time que o Brusque. E o Vasco tem segunda-feira
um jogo contra o Goiás em casa, que é uma decisão. Tá? O Goiás perdeu ontem para o Avaí. E se o Vasco conseguir botar 7 mil torcedores, 8 mil torcedores, 7.700 na segunda-feira, já vai fazer um barulho. E aí o Vasco vai para a terceira partida contra o Confiança. Mesmo que em Sergipe, é dos piores times do campeonato. O Vasco tem 2 jogos fora, contra o Confiança e depois pega o Sampaio Corrêa. São 2 jogos complicados, mas tem uma vantagem, porque os jogos, o Vasco fica praticamente esse período, apesar que deve ficar. Primeiro jogo é dia 1, depois jogo dia 9, mas não sei se fica direto no Nordeste, se voltaria ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Não sei, questão de custo, tem que se pensar. Mas acho que se o Vasco vencer o Goiás, aí eu acho que entra isso. O Vasco precisa conseguir 2, 3 vitórias seguidas para o astral melhorar. Que aí eu acho que o astral melhorando, aí tem essa coisa de união, de segurar um pouco, de estar um pouco mais junto. Acho que uma coisa que pode acontecer, mesmo que seja tola, mas eu acho que é importante, leva um dia um treino para São Januário, cara. Levar os jogadores para São Januário para treinar, fazer o treino pronto em São Januário, por exemplo. Um jogo com Curitiba. Seguro? Não sei, mas leva lá. Pelo menos vai estar no ambiente, vão estar os sócios passando lá, uma meia dúzia, 3 ou 4, funcionários. Os caras estão no CT dentro de um ambiente fechadão, muito fechadão ali dentro, hermeticamente fechado. Tudo bem que é concentrado, mas eu tenho essa opinião. Eu acho que esses jogadores precisam falar. Eu acho que esses jogadores precisam estar juntos. Vocês viram o jogo de domingo com o Cruzeiro? A atitude do time melhorou. Eu vi um lance do Andrei, que o Andrei virou-se para 10 caras na social e fez assim, ó. Porque eles têm essa necessidade de pedir, me apoiem, me ajudem, vamos lá, grita, comemorar o gol com o torcedor. É isso, cara, e eu acho que isso pode ser muito importante, porque eu sou muito cético quanto à classificação, mas acho que o Vasco, pelo tamanho que tem, se engrenar 2, 3 vitórias, o resto do campeonato vai ficar, já vai ficar na pressão. Porque os caras sabem que se o Vasco engrenar como engrenou o Botafogo, alguém vai entregar a rapadura. Porque não tem nenhum time. Eu vi CRB e Brasil de Pelotas ontem, acho que o Brasil de Pelotas foi prejudicado. O CRB fez um bom jogo, mas nada assim que seja extraordinário, maravilhoso. O Sampaio Corrêa ganhava de 2-0 do Brusque e deixou o Brusque empatar em casa. E tinha torcida pra caramba do Sampaio Corrêa ontem lá em São Luís. Então, eu acho que o Vasco precisa ter confiança de jogo. Precisa ter confiança para ganhar. Agora, eu queria falar sobre essa questão da defesa que vocês estão colocando aí. Aliás, o Edu, que ganhou a artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B de novo. Ele era o vice-artilheiro atrás do Léo Gamalho e agora ele é o artilheiro com 13 gols. A defesa do Vasco, se você for colocar aqui em relação a números, a defesa do Vasco tem 29 gols sofridos. Tá? A defesa do Curitiba, que é líder, por exemplo, tem 18. O Goiás tem 16. O Botafogo tem 23. O CRB, que é o quarto colocado, tem 26 gols sofridos. Não tá tão distante assim, gente. A defesa não tá legal, mas a Série B é só para vender pay-per-view. Não é a melhor Série B dos últimos anos. Tem muito time fraco. O Goiás ontem não passou do meio de campo contra o Avaí. Agora, o que o Vasco precisa fazer é matar a cobra, cara. Matar a cobra. Fez 1-0, porque é o que eu falei, eu acho que do meio para frente a gente consegue. O problema é o meio para trás, cara. Tô morrendo de medo de sexta-feira, campo pequeno, apertado, bola na área pro Edu. Porque a defesa do Vasco precisa se ajustar, cara. Esses caras precisam tomar vergonha na cara, marca individual, faz qualquer coisa. Tira o short do cara, dá um soco na cara nele enquanto não tiver câmera. Faz qualquer coisa. Não dá pro Vasco tomar mais de 50% dos seus gols na temporada de bola aérea, cara. Isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Aliás, um amigo me perguntou, o Hernando vai ter condição de voltar sexta-feira? Ele tá treinando. Mas eu não sei se isso é uma promessa ou uma ameaça, viu, o Hernando voltar. Né, Jéssica? Eu vou passar essa bola aí pro Emerson Rocha. Realmente, né, cara, não tem como, não passa a segurança. Uma zaga que não passa a segurança é capaz de arriscar todo o esquema tático e todo um planejamento que exista com relação ao time, porque vamos ficar o quê? Metendo gol e tomando também ao mesmo tempo. A gente sabe, né, que no final das contas também os gols sofridos atrapalham no saldo de gols e é importante o Vasco conseguir essa consistência, não é, Emerson? E até com relação a isso, né? Você deu uma olhada aí na rodada, você falou aí do gol que foi mal anulado, não é isso? Fala aí um pouco de como é que está a situação da Série B, porque é muito importante a gente ter um olhar mais panorâmico, né? Porque às vezes a gente fica muito só aqui no Vasco,
mas também tem time capenga, e é o que você falou e o que o Tristão Garcia falou com a gente ontem, naquele bate-papo. Sempre tem um lá de cima que chega no final desce. E é aquilo, se o Vasco conseguir pelo menos chegar aos 64 pontos, possivelmente alguém lá de cima também vai dar uma descida e o Vasco consegue uma vaguinha. É o que eu falei, não tem nada perdido, né, Emerson? Exatamente. E eu vou te falar que, assim, em relação ao número de vitórias, muita gente vem falando, o Vasco tem que ganhar 9 jogos, mas tem que ganhar os jogos certos também, porque o Vasco vai enfrentar esses times lá de cima. Então, assim, é importante o Vasco fazer essas vitórias importantes, por exemplo, o jogo contra o Confiança. O Vasco perdendo o jogo contra o Confiança é uma coisa, o Vasco perdendo o jogo pro Goiás é outra coisa. Se o Vasco perder o jogo, por exemplo, pro Goiás, o Goiás se distancia ainda mais. O Confiança está lá atrás. Então, assim, até nessa questão dos jogos em si, o Vasco tem que saber quais jogos que tem que vencer mesmo, assim, não tem jeito. Se não vencer aquele jogo, a distância fica maior. O que aconteceu, por exemplo, com o empate com o CRB. Se o Vasco tivesse vencido o CRB, encostaria no própria equipe. Como não venceu, o CRB manteve a distância para o Vasco. Então, essas situações também têm que ser discutidas. Já em relação à defesa do Vasco, a gente está discutindo muito o miolo da zaga, até essa entrada do Valber. O Flávio até levantou o nome agora do Hernando, bate na madeira, mas eu bato também na questão dos laterais. Quanto tempo o Léo Matos está jogando? Ele não está suspenso há muitos jogos que o Léo Matos ficou. Já tem uma sequência de jogos por muito tempo que o Léo Matos é o titular do Vasco. O Zeca voltando agora depois de suspensão, provavelmente vai ser o titular no lugar do Riquelme. O Flávio gostou bastante da possibilidade de ter o Riquelme na lateral esquerda, mas para muita gente ele foi meio ainda muito novo, muito inexperiente, e aí deixou alguns buracos ali na defesa. O que o Zeca também deixa, essa que é a minha discussão, porque o Riquelme é fraco defensivamente e o Zeca é bom, a gente viu contra o Avaí, cara, o cara deu um corte para dentro, um copete, e o Zeca partiu como se fosse um garoto de 15 anos. Então tem essa situação também da lateral esquerda e também da lateral direita, que também chama atenção. Agora, em relação à competição, o Vasco precisa vencer esses 2 próximos jogos para se manter ainda na briga. Se acontecer do Vasco nesses 6 pontos que vai disputar, não conseguir os 6 pontos, Jéssica, eu acho que a toalha já foi jogada. Eu, ao meu ver, acho muito difícil o Vasco subir. Só que, como disse o Flávio, se engatarem 2, 3, 4 vitórias seguidas, o panorama muda, a confiança chega e a gente até bateu um papo com o Padre Julinho, a fé volta a esses jogadores, né? Exatamente. Flávio Dias, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Tu tem um recado aí para passar, não é isso? Tenho um recado para a galera que tá andando sem seguro. Tá com a chave na mão, Flávio Dias? Não tô com a chave na mão, mas olha, você que tem a sua chave de carro, moto, e tá andando sem seguro por aí, cara, você pode estar correndo um risco desnecessário. Você pode procurar a Altima Proteção Inteligente pelo número 021 97901 3167 e a Altima vai resolver o seu problema. 50% mais barato do que tudo que está aí no mercado. Procure a Altima, eles vão dar a proteção a você para tudo que é importante para o seu carro, mas principalmente pela questão do roubo, né, do furto, e também por batida, enfim, tem reboque 600 quilômetros, tem várias vantagens. Procure a Altima do querido Arthur Moutinho, que ele vai dar a melhor atuação para você. Olha aqui, 021 97901 3167. A Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. É isso aí, Jéssica. Valeu. Certíssimo, tem que ter seguro, ainda mais morando no Rio de Janeiro, capital. O pessoal de Friburgo fica um pouco mais tranquilo, né? Acho que é um pouquinho mais Vai seguro. Nessa! Mas aqui embaixo, meu amigo. Até porque não é só roubo, não, Jéssica. Eu bato direto com o cara. Emerson Rocha é o amigo dos postes. Você tem que fazer a tua magia, Emerson Rocha. Tirar os postes à frente. Cadê a varinha de condão? Tira o poste para Emerson passar. É isso aí. A gente já está aqui caminhando para o final, mas antes eu queria falar sobre um assunto, né, que é a situação do atraso de salários do Vasco com os funcionários. Até ontem teve uma conversa do presidente Jorge Salgado com os colaboradores para poder falar sobre essa situação. Ele não deu uma previsão de pagamento, mas disse que conseguiu na justiça, junto ao TRT, uma liberação
da parte daquela dívida trabalhista de 93 milhões e meio para poder destinar o pagamento aos funcionários. A gente já falou várias vezes aqui no canal como está se dando esse pagamento, né? O Sindiclubes retém lá o que o Vasco tem de desbloqueio e aí garante o pagamento dos funcionários. Mas até essa tarde, esse dinheiro, que segundo o presidente, né, foi desbloqueado ontem para pagar, não foi repassado aos Sindiclubes. E aí acontece aquilo. É situação de expediente bancário, né? Hoje, quarta-feira, não liberou essa grana. Vamos ver se isso vai acontecer ainda essa semana, porque precisa chegar, precisa ser repassado ao banco, por banco repassar aos funcionários. E aí os funcionários, uma parte ele já disse, que se esse salário não cair, pelo menos uma parte dele, porque são 2 meses de débito, pode acontecer paralisação na segunda-feira. Segunda-feira tem jogo com o Goiás, Vasco com mais ou menos ali 7.700 torcedores em São Januário. Olha o problema aí, né? Nesse momento em que o Vasco está, o torcedor já está impaciente, e aí com o staff um pouco menor, pode dar um problema também grande. Não é? Como é que você está vendo essa situação, Flávio? O Vasco teve até uma entrevista aí do VP de Finanças, né, falando um pouco sobre a situação financeira do Vasco. Ele disse que o Vasco é um clube nesse momento altamente lucrativo, mas aí, acabando que a gente vai vendo essas questões e começa realmente a saber, né, até que ponto isso realmente procede, como que o clube é altamente lucrativo e deve aos seus funcionários, que nem são aí a maior parte da folha do clube nesse momento, que paga cerca de 5 milhões e 500 mil só com o elenco, né, Flávio? Como é que você vê aí essa situação? Eu até fiz um contato com a assessoria de comunicação, estou tentando para logo mais uma entrevista com o Adriano Mendes, para saber dele, primeiro, uma questão, acho que a gente tem que ser objetivo e prático. Porque essa coisa de, o clube está assim, o clube está assado, eu até enviei 2 perguntas que eu vou até adiantar. Primeiro, que ele explique essa situação dos salários, que é uma situação confusa, porque o Vasco teve 2 problemas de ações trabalhistas. Primeiro, fez um acordo com o Ministério Público junto aos sindicatos. E aí o Vasco tinha 30% sempre das suas verbas penhoradas para até a final do ano garantir aí 30 milhões, seriam 5 milhões por 6 meses, 5 a cada mês. Nesse interim, a comissão de credores, que são aqueles que têm coisa para receber do Vasco, entraram com uma ação no TRT exigindo o pagamento dos 93 milhões e meio de reais das dívidas do Vasco imediatamente. Tá? Só que houve aí uma briga. Só que quem deposita o dinheiro, e principalmente a TV Globo, que sempre é a maior avalista, TV Globo e CBF, ficam na dúvida. Eu vou depositar o dinheiro na conta de quem? Para pagar o Ministério Público e o sindicato ou para pagar a comissão de credores? Só que a comissão de credores estava com uma ação maior, digamos assim, porque via TRT, vai direto no Tribunal Regional do Trabalho. O Vasco cassou. Aí a TV Globo segura. Aí o que acontece? A comissão de credores consegue de novo caçar a liminar. Aí a TV Globo vai depositar. Opa, o Vasco conseguiu de novo. Então fica essa brincadeira de puxa para lá, puxa para cá. E quem está sofrendo são os funcionários com 2 meses. Só que o que aconteceu agora? Há uma definição. O presidente, o ministro Vieira de Mello já deu, inclusive, a letra aos desembargadores. Se alguém fizer isso mais uma vez, pode sofrer sanção. Então, o Vasco vai ter a condição de apresentar em 60 dias aquele plano. E não vai sofrer penhoras nesse instante. Só que o dinheiro estava penhorado. Ninguém deu o ok lá para chavinhas virar. Esse dinheiro está penhorado lá daquela ação que já não existe mais. Despenhora, tira. E o que aconteceu? O Vasco conseguiu isso ontem. Agora tem um trâmite. Tem a questão dos cartórios liberarem, disso ser penhorado pelo Ministério Público, para o Ministério Público passar para o sindicato expede um alvará, a grana vai para a conta do Vasco e o Vasco paga. Agora, tempo para isso, eu já perguntei hoje à assessoria de comunicação do Vasco. O Vasco não vai se pronunciar para não criar expectativas. Então essa foi uma pergunta que eu fiz ao Adriano Mendes. E a segunda pergunta é, o que vai impactar a permanência do Vasco na Série B? Porque ele falou no início do ano que todos os esforços seriam feitos, o dinheiro seria investido todo no futebol, porque o ano de 2022 teria que ser na Série A. E se não for, como é que vai ser? A vida, segundo ele, eu vi a matéria do Rodrigo Matos, a vida, são 60 milhões hoje que o Vasco consegue pagar. Mas é claro, até fiz uma pergunta que já sei que não vai ser respondida, daquilo que falou o ex-presidente Alexandre Campeiro, teria ouvido, que ele disse que mas ficar na Série B é melhor, que dá para equacionar.
ele não vai responder sobre isso, mas eu fiz a pergunta, é meu papel perguntar, mas eu quero entender aonde que o Vasco na Série B pode estar legal. Que legal não vai estar. Flávio, e nessa entrevista, nessa matéria do UOL, ele diz a palavra ajustado. Para mim, a palavra ajustado é o seguinte: você tem aquela bermuda e tá ajustada ali, tá apertada em você, então não tá legal. Tá. O ajustado não é legal, gente. Então, a gente tem que saber o que significa as palavras, né? Então, se ele dizer que tá ajustado como se tivesse bom, para mim não tá. Pois é, a gente não vai gastar, né, todo o nosso assunto, o que vai falar o Adriano Mendes aqui no Boletim do AV, não, porque hoje à noite tem AV News com esse senhor que está aqui à minha Pode ser esquerda. Que ele fale, né? Eu não sei se ele vai falar também, eu mandei as perguntas, vamos esperar, né? Vamos torcer, exatamente. Exatamente. Ele está na direita, me informaram aqui, ó, no ponto, ele está na direita, o Flávio Dias. Então, aí hoje à noite tem AV News, então, minha direita, esquerda da tela de você, torcedor que vê. Inclusive você que está aí assistindo a gente ainda não deixou o seu like. Vai lá, deixa o seu like nesse vídeo, ajuda a gente, compartilha, envia o link, né? Se inscreve aqui no canal. Não é possível que você assista nossos vídeos todos os dias e não seja inscrito aqui no Atenção Vascaínos. Tem o clube de membros para você poder participar. Quem participa sempre recomenda isso aqui. Vocês podem falar aí nos comentários, perguntar, e aí, é bacana, vale a pena? Com certeza alguém vai te responder por aí. Então ajuda a gente na divulgação, se inscreve, ativa o sininho. Participa aqui do canal Atenção Vascaínos, tá beleza, gente? Nós já vamos caminhando para o final, tá, Flávio Dias? Hoje à noite ainda vai ter muito assunto para você falar, para você recheado. Notícia. Recheado. Deixa eu ler um pensamento. Lembrar aqui que o Emerson Rocha falou de apertado, eu vou ler um pensamento aqui que eu recebi hoje, sensacional, para falar muito de Adriano Mendes. Acho que minhas roupas de sair estão morrendo de saudade de mim. Hoje coloquei uma e ela me apertou tanto. Só pode ser saudade. É mais ou menos isso, é o Vasco. Tá ajustadinho, apertadinho. Depois da quarentena. Vai lá, manda seu beijo aí pra galera, Emerson Rocha. Já convida pro Bom Dia Gigante de amanhã. E deixa aí sua saudação pra galera que tá acompanhando a gente aqui nesse Boletim do AV super especial. Eu adorei, inclusive, a companhia de vocês. Agradecer demais o pessoal que participou aqui no chat, muita gente mandando mensagem, uns concordando, outros não, nem tanto, mas tudo bem, a democracia é assim que se faz. Grande abraço para você, Jéssica, para o Flávio, e amanhã de manhã tem Acorda, 7 horas da manhã e 10 horas, o nosso Bom Dia Gigante, sempre com muitas informações. Tamo junto. Posso arriscar? Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Castanho, Zeca, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Matias Galaça, ou Sarrafiore, ou Peck, Morato, Cano e Nenê é o time que o Vasco deve colocar em campo sexta-feira. Tá aí, então. Já deu o recado. Vai dar tchau? Ou vai terminar assim mesmo, arriscando? Tchau, turma! Tchau, turma! Valeu, galera. Tá terminando, então, mais um Boletim do AV. Eu encontro com vocês na próxima ocasião, amanhã, quem sabe. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.